Olá, irmãos e amigos, a paz do Senhor a todos. Aqui, irmão Alexandre, do canal Leia a Bíblia, para mais um dia de leitura da poderosa palavra do Senhor. Hoje, 18 de março, estamos aqui para gravar o dia de número 289, onde, no Antigo Testamento, iremos ler Isaías, capítulos 44 e 45, e depois, no Novo Testamento, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. Tudo bem? Leitura feita de modo alternado, eu não trago comentários dos textos bíblicos e a versão da minha Bíblia é revista e corrigida. Pegue o seu exemplar sagrado e vamos todos juntos acompanhar a leitura da palavra. Aguardo todos vocês. Vamos orar. Pai Todo-Poderoso, Senhor, mais uma vez estamos aqui, Pai, para te agradecer pela leitura da tua poderosa palavra. Venha abençoar, meu Pai, e falar poderosamente ao nosso coração, se for a tua vontade. Repreende toda interrupção humana ou espiritual, meu Senhor, e que possamos não ser somente leitores, mas praticantes da palavra. Nos ajuda, nos ensina, Pai, a meditar nas Escrituras, para a honra e glória do teu nome. Muito obrigado, meu Pai, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Já são mais de 288 dias de leitura da tua palavra, porque o Senhor tem permitido. Muito obrigado, meu Pai, por esta oportunidade. Abençoa mais uma vez, eu te peço esta leitura, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos aqui começar Isaías 44. Tem como subtítulo A Soberania de Deus, a Vaidade dos Ídolos. Diz assim a palavra do Senhor. Agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, e tu, ó Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor, que te criou e te formou desde o ventre, e que te ajudará. Não temas, ó Jacó, servo meu, e tu, Jesurum, a quem escolhi, porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. E brotarão entre a erva, como salgueiros junto aos ribeiros das águas. Este dirá: Eu sou do Senhor, e aquele se chamará do nome de Jacó. E aquele outro escreverá com a mão: Eu sou do Senhor, e por sobrenome tomará o nome de Israel. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, e seu Redentor, o Senhor dos Exércitos: Eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. E quem chamará como eu e anunciará isso, e o porá em ordem perante mim, desde que ordenei um povo eterno? Este que anuncia as coisas futuras e as que ainda hão de vir. Não vos assombreis, nem temais. Porventura, desde então, não vos-lo fiz ouvir e não vos-lo anunciei? Porque vós sois as minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não, não há outra rocha que eu conheça. Todos os artífices de imagens de escultura são vaidade, e as suas coisas mais desejáveis são de nenhum préstimo. E suas mesmas testemunhas nada veem, nem entendem, para que eles sejam confundidos. Quem forma um Deus e funde uma imagem de escultura, que é de nenhum préstimo? Eis que todos os seus seguidores ficarão confundidos, pois os mesmos artífices são dentre os homens. Ajuntem-se todos e levantem-se. Assombrar-se-ão e serão juntamente confundidos. O ferreiro faz o machado e trabalha nas brasas, e o forma com martelos, e o lavra com a força do seu braço. Ele tem fome, e a sua força falta, e não bebe água, e desfalece. O carpinteiro estende a régua, e emprega a almagra, e aplaina com o cepilho, e marca com o compasso, e faz o seu Deus à semelhança de um homem, segundo a forma de um homem, para ficar em casa. Tomou para si cedros, ou toma um cipreste, ou um carvalho, e esforça-se contra as árvores do bosque. Planta um molmeiro, e a chuva o faz crescer. Então servirão ao homem para queimar. Com isso se aquenta e coze o pão. Também faz um Deus e se prostra diante dele.
fabrica uma imagem de escultura e ajoelha diante dela. Metade queima, com a outra metade come carne. Assa e farta-se. Também se aquenta e diz: Ora, já me aquentei, já vi o fogo. Então, do resto faz um deus, uma imagem de escultura. Ajoelha-se diante dela e se inclina, e lhe dirige a sua oração e diz: Livra-me, porquanto tu és o meu Deus. Nada sabem nem entendem, porque se lhe untaram os olhos, para que não vejam, e o coração, para que não entendam. E nenhum deles toma isso a peito, e já não tem conhecimento nem entendimento para dizer: metade queimei e cozi pão sobre as suas brasas, e assei sobre elas carne, e a comi. E faria eu do resto uma abominação? Ajoelhar-me-ia eu ao que saiu de uma árvore? Apacenta-se de cinza, o seu coração enganado o desviou, de maneira que não pode livrar sua alma, nem dizer: não há uma mentira na minha mão direita? Lembra-te dessas coisas, ó Jacó, e tu, Israel, porquanto és meu servo. Eu te formei, meu servo és, ó Israel. Não me esquecerei de ti. Desfaça as tuas transgressões como a névoa, e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. Cantai alegres, vós, ó céus, porque o Senhor fez isso. Exultai vós, as partes mais baixas da terra. Vós, montes, retumbai com júbilo. Também vós, bosques, e todas as árvores em vós, porque o Senhor remiu a Jacó e glorificou-se em Israel. Assim diz o Senhor, teu Redentor, e que te formou desde o ventre. Eu sou o Senhor, que faço todas as coisas, que estendo os céus e espraio a terra por mim mesmo. Que desfaço os sinais dos inventores de mentiras e enlouqueço os adivinhos. Que faço tornar atrás os sábios e transtorno a ciência deles. Sou eu quem confirma a palavra do seu servo e cumpre o conselho dos seus mensageiros. Quem diz a Jerusalém: tu serás habitada, e as cidades de Judá sereis reedificadas, e eu levantarei as suas ruínas. Quem diz à profundeza: seca-te, e eu secarei os teus rios. Quem diz de Ciro: é meu pastor, e cumprirá tudo o que me apraz, dizendo também a Jerusalém: se edificada, e ao templo: funda-te. Aleluia, glória a Deus. Vamos agora para o capítulo 45. Não tem subtítulo, tudo bem? Diz assim o versículo 1. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela sua mão direita, para bater as nações diante de sua face. Eu soltarei os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Eu irei adiante de ti, e endireitarei os caminhos tortos. Quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. E te darei os tesouros das escuridades e as riquezas encobertas, para que possas saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Por amor de meu servo Jacó e de Israel, meu eleito, eu a ti te chamarei pelo teu nome. Puxe o teu sobrenome, ainda que não me conhecesses. Eu sou o Senhor, e não há outro. Fora de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu me não conheças, para que se saiba, desde o nascente do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor, e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Destilai vós, céus, dessas alturas, e as nuvens chovam justiça. Abra-se a terra, e produza-se salvação, e a justiça frutifique juntamente. Eu, o Senhor, as criei. Ai daquele que contende com seu Criador.
caco entre outros cacos de barro. Porventura, dirá o barro ao que o formou: que fazes? Ou a tua obra não tens mãos? Ai daquele que diz ao pai: que é o que geras? E à mulher: que dás tua luz? Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, aquele que o formou. Perguntai-me as coisas futuras, demandai-me acerca de meus filhos e acerca da obra das minhas mãos. Eu fiz a terra e criei nela o homem. Eu o fiz. As minhas mãos estenderam os céus, e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Eu o despertei em justiça, e todos os seus caminhos endireitarei. Ele edificará a minha cidade e soltará os meus cativos, não por preço nem por presentes, diz o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor: o trabalho do Egito e o comércio dos etíopes e os sabeus, homens de alta estatura, se passarão para ti e serão teus. Irão atrás de ti, virão em grilhões e diante de ti se prostrarão. Far-te-ão as suas súplicas, dizendo: deveras Deus está em ti, e nenhum outro Deus há mais. Verdadeiramente tu és o Deus que te ocultas, o Deus de Israel, o Salvador. Envergonhar-se-ão e também se confundirão todos. Cairão juntamente na afronta os que fabricam imagens. Mas Israel é salvo pelo Senhor, com uma eterna salvação, pelo que não sereis envergonhados, nem confundidos em todas as eternidades. Porque assim diz o Senhor que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez. Ele a estabeleceu, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Não falei em segredo, nem em lugar algum escuro da terra. Não disse à descendência de Jacó: buscai-me em vão. Eu sou o Senhor, que falo a justiça e anuncio coisas retas. Congregai-vos e vinde. Chegai-vos juntos, vós que escapastes das nações. Nada sabem os que conduzem em procissão as suas imagens de escultura, feitas de madeira, e rogam a um Deus que não pode salvar. Anunciai e chegai-vos, e tomai conselho todos juntos. Quem fez ouvir isso desde a antiguidade? Quem desde então o anunciou? Porventura não sou eu, o Senhor? E não há outro Deus senão eu. Deus justo e salvador não há fora de mim. Olhai para mim e sereis salvos, vós, todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Por mim mesmo tenho jurado, saiu da minha boca a palavra de justiça e não tornará atrás. Que diante de mim se dobrará todo o joelho e por mim jurará toda língua. De mim se dirá: deveras no Senhor a justiça e força. Até ele virão, mas serão envergonhados todos os que se irritarem contra ele. Mas no Senhor será justificada e se gloriará toda a descendência de Israel. Aleluia, glória a Deus, leitura tremenda. Vamos agora partir para o Novo Testamento, primeira carta de Paulo a Tito. Hoje é o capítulo 2. Tudo bem? Tem como subtítulo: devemos fazer orações por todos os homens. Versículo 1 fala: admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda a piedade e honestidade. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Para o que digo a verdade em Cristo, não minto. Fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios, na fé e na verdade.
Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças ou com ouro ou pérolas, ou vestidos preciosos, mas como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. A mulher aprenda em silêncio com toda a sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecer com modéstia na fé, no amor e na santificação. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Mais um dia de leitura concluído. Vamos orar agradecendo a Deus. Pai, muito obrigado por mais um dia de leitura da tua poderosa palavra. Que essa palavra, meu Pai, que venha cair no nosso coração e que possamos aprender mais de Ti a cada dia, Pai. Tenha misericórdia de nós, nossas falhas, nossos pecados. Nos ensina a viver a Tua palavra, a praticar a Tua palavra. Que não sejamos só leitores e ouvintes, mas, Senhor, possamos divulgar também a Tua palavra aos ouvidos e que o Senhor venha converter corações que estão longe de Ti. Muito obrigado por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, leitura concluída com sucesso. Vamos pegar aqui o nosso plano de leitura, certo? Dia 289. Lemos no Antigo Testamento Isaías 44 e 45 e Novo Testamento, primeira carta a Timóteo, capítulo 2. Tudo bem? 18 de março de 2026. Tenham todos um excelente dia. Amanhã, se o Senhor permitir, continuaremos o trabalho de leitura da Bíblia para que, se possível for, terminarmos no prazo de um ano. A meta é terminar no mês de junho, se eu não me engano. Tudo bem? Até mais.